Você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Eu e você viemos aqui esta noite porque nós precisamos de Deus. Amém? Amamos a Deus e precisamos de Deus. Quarta-feira que vem nós vamos começar a nossa campanha. Você já tem visto o vídeo, já deu para ver aquilo do qual nós vamos tratar, sobre a vida de José, sobre todas as considerações, sobre os episódios e estrutura que Deus deu a ele. Você abriu 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Podemos assentar. O próprio Pedro escreve de punho que o fim da fé, o galardão, a recompensa da fé é a salvação das nossas almas. Ou seja, a nossa batalha, a nossa luta em todos os tempos e todos os ofícios e desafios que nós temos só tem um objetivo: a salvação da nossa alma. Todos os dias nós precisamos ser salvos. E eu digo como um ser humano que a maior situação salvífica somos nós sermos salvos de nós mesmos. Salvos das nossas mazelas, salvos dos nossos infortúnios, das nossas confusões, das nossas tendências, das nossas inclinações. Essa salvação, ela deve acontecer diariamente. Quando o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, nos dando uma direção adequada e perfeita para que nós nos norteemos rumo a essa salvação. Para que não possamos ser desviados da nossa jornada e do nosso caminho por qualquer coisa brotante, ruim, que possa existir dentro de nós. Eu quero falar nesta noite sobre 7 lições de Pedro, 7 lições minhas que eu preciso aprender e que você precisa aprender. 7 lições para a vida, 7 lições para que tenhamos fé, 7 lições para que alcancemos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. E eu quero que você vá comigo em Lucas, quero falar sobre a primeira lição, Lucas capítulo 5. Um dia, Pedro descobriu bem no início, e você vai olhar que as lições que Pedro, 7 lições para Pedro, para você e para mim, que as lições de Pedro, elas foram de uma maneira progressiva. Primeira lição que Pedro aprendeu, que a palavra é soberana. Você já se sentiu tentado em um problema, em uma situação, em estar seguro, porque você já passou por alguma situação semelhante, ou porque você vê em você uma habilidade à altura de passar por aquele problema. Você já viu e percebeu que muitas vezes em nós, ao enfrentarmos algum problema, e depois de acreditarmos que tínhamos condições de passar por aquilo, nós percebemos que tudo aquilo que nós acreditávamos que éramos hábeis e capazes, não funcionou. Primeira lição que Pedro aprendeu é que a palavra é maior que o meu esforço, que a minha fé, que a minha habilidade, que a minha capacidade. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Porque todos nós funcionamos assim. Somos injetados pela palavra, somos levantados pela palavra, somos sustentados pela palavra, e nós saímos aí pelo mundo desesperados, não vendo um momento, uma hora, uma tribulação, um vale, uma provação, para dizermos, ó, o que eu aprendi, ó, o que eu sei fazer. E aí muitas vezes nós percebemos que, por mais que fomos enxertados, por mais que fomos preparados, por mais que fomos habilitados pela palavra dentro de nós, para sermos capazes para tais coisas, nós enxergamos que a palavra, ela continua soberana, mesmo quando não é suficiente dentro de mim. Não entendeu? Ou entendeu? Não? Eu explico. De que maneira? Não importa o quanto você tenha da palavra, ela continuará maior, independente do quanto você tem dela. Porque a palavra, ela não tem cerca, ela não tem regra pessoal minha nem sua, ela é mais que tudo.
Às vezes você acha o seguinte: eu já coloquei tudo que eu sei, eu já coloquei tudo que eu posso, eu já coloquei tudo que eu vivi, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou ficar na mão? Vou ficar perdido? Não. O que vai acontecer com você? A palavra é maior do que tudo na minha e na sua vida. Toda palavra que existe dentro de você, a palavra de Deus continua sendo maior. Amém? Você consegue entender isso? Que a palavra de Deus é livre e é soberana? Que mesmo quando você não consegue alcançar, mesmo quando você não consegue viver, mesmo quando você não consegue ser como você gostaria, mesmo quando você não consegue praticar, é a palavra que dá sustentabilidade para a sua vida e para mim, é a palavra que nos mantém. E aí nós ficamos humilhados, dizendo: Senhor, eu fui investido, eu fui ensinado, eu fui semeado, mas todo o trabalho que existiu dentro de mim não foi suficiente para eu dar conta desse recado. E aí precisou da palavra de Deus vir e me socorrer daquela situação. Diga amém. Senhor, manda uma palavra que meu servo ficará curado. Um dia Pedro tinha trabalhado a noite toda, ele e os seus, e ele, por mais experiência que tivesse, era um microempresário, por mais que conhecesse aquele lugar, por mais que conhecesse a hora dos peixes e tudo, ele não havia pescado nada. E quando ele estava já lavando as redes, indo embora para casa, Jesus aparece na praia e pede o barco dele emprestado. Tudo o que eu fiz foi só emprestar o meu barco para Jesus. E tudo que Jesus fez foi devolvê-lo emprestado para mim. O barco não é meu, o barco é de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: seu barco é emprestado. Emprestado. E aí alguns crentes acham que são donos de alguma situação. Querem ser melhor do que o outro, querem ser mais do que o outro. Meu barco é emprestado. Se amanhã eu... Pá, o que é assim? Pá, bater as botas, ou então a sapatilha. O homem é bota, a mulher é sapatilha. Se eu bater a sapatilha amanhã, e aí? O que eu e você precisamos entender? Que nós só temos um barco emprestado. Jesus emprestou a nossa vida para que nós exerçamos a mordomia. Nada é nosso, tudo é dele. O que Pedro fez? Emprestou o barco para Jesus. Jesus usa o barco de Pedro como um púlpito, prega para a multidão, e depois Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, vamos lançar a rede? Ele: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, estou cansado. Para mais uma tentativa. Quem diz que com Jesus é mais uma tentativa? Com Jesus é a resposta. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Às vezes você fica frustrado porque as suas redes têm sido lançadas em nome da sua fé débil, em nome da sua religião, em nome da placa da sua denominação, em nome do seu dom. Mas se você lançar redes sobre a palavra de Deus, totalmente confiável, não naquilo que você sabe, porque existe uma diferença muito grande da palavra que sai da boca de Deus e daquilo que você sabe. Por quê? Porque quantas vezes você tem percebido a palavra de Deus sair limpa, pura da boca dele e chegar no coração do crente e ser contaminada? Quantas vezes? E ser o quê? De que maneira? E ser deturpada. E ser de uma maneira pervertida. E a pessoa confunde toda aquela situação achando que é a palavra de Deus. E não é. Porque a palavra de Deus ela é pura, é soberana. Só que ela chega no coração de alguns equivocados. E essa pessoa tem a capacidade de distorcer a palavra. Pedro não disse sobre a palavra que eu recebi. Ele disse sobre a tua palavra. Quantas vezes você tem posto a sua fé sobre a palavra de Deus, longe da sua mazela, longe da sua debilidade, porque às vezes você vai dizer, eu vou fazer isso em nome da palavra que está no meu coração, mas a palavra que está no seu coração, quem sabe já foi contaminada por vaidade, por mexerico. Quanta gente mexeriqueira dentro da igreja, quanta gente perdendo tempo para falar mal, nada tá bom, tudo tá ruim, tudo tem defeito, pelo amor de Deus. O pastor diz uma coisa interessante, tem crente que ele vai chegar no céu e vai dizer assim, isso aqui é uma rua de ouro, eu achei que era uma avenida, essas são portas de pérola, eu achei que era tu vai pôr defeito até no céu. Quantas vezes a palavra de Deus, ela não tem mais ofício, ela não tem mais poder, por quê? Porque ela está aí contaminada por um coração sujo, por uma situação inóspita. Minha alma, ela tem que ser
um coração, uma alma que hospede a palavra adequadamente. A palavra chega no seu coração e ela chega num lugar inóspito, num lugar sujo, e você não tem palavra para crer, você não tem palavra para viver. E aí fica vivendo do quê? Vivendo do que acha, do que pode, do que sabe, do que acredita. Existe uma diferença muito grande da palavra que sai da boca de Deus, pura, limpa, da palavra que fica misturada dentro do nosso coração. Pedro não diz, ó Senhor, sobre a palavra que eu entendi, sobre aquilo que eu acho, sobre aquilo que eu acho que eu entendi, sobre aquilo que eu estou vivendo. Não, é sobre a tua palavra. O porquê hoje as pessoas não têm tido mais o término de suas decepções, de suas frustrações, porque elas têm feito uso da palavra que foi inserida dentro delas, mas que já está contaminada, que já está comprometida, que já foi adulterada. Quando você vê Jeremias, o Senhor diz, os meus profetas adulteram a minha palavra. E assim o coração de muitos crentes tem adulterado a palavra de Deus. A palavra de Deus chega limpa, pura, soberana, maravilhosa, e aí entra dentro daquele coração soberbo, e aí a palavra começa a misturar-se com achismo, com outras sementes, com arrogância, com soberba, com maledicência. Ela perde o poder, ela fica uma palavra totalmente estéril, porque ela está contaminada. É uma coisa impressionante como os crentes não conseguem manter a palavra de Deus distante de suas mazelas, deixando com que ela permaneça num trono, e não trazendo a palavra para adequar-se à sua situação. Não é eu trazendo, eu não sei se você vai entender o que eu estou te dizendo agora, ó. Não é você trazendo a palavra de Deus, a sua estatura, que vai resolver os seus problemas. É você se elevando à estatura da palavra. Em nome de Jesus, acorde para isso. Você pega a palavra e você quer, eu vou dar um exemplo, só para você entender. Olha para o teu irmão falar, acorda, tem gente dormindo, pelo amor de Deus. Quer que eu grito mais? Sexta-feira eu estou sem voz, pelo amor de Deus. O que acontece conosco? O que nós queremos? Nós queremos pegar a palavra de Deus, que é soberana, maravilhosa, poderosa, e adequar-se à nossa estatura. Dizendo, mas não é bem assim. Mas Deus entende. Mas Deus é bonzinho. Mas eu estou assim, top de linha. Eu estou número 10. E a palavra lá, soberana. E ele faz com que claro que a palavra não se submete. É só numa concepção humana dele. Ele pega a palavra e coloca a altura dele. Sendo que é ele que tem que se elevar à altura da palavra. Peraí, eu estou errado. Eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. E Deus falou comigo mesmo. E Deus quer me corrigir. Mas ele não. A palavra vem e ele fica se desculpando. Mas eu não falei por mal. Mas eu não fiz assim. Mas eu não sou assim. O que ele faz? Ele quer colocar a palavra ao nível dele. Peraí, a palavra de Deus é soberana. Pedro não disse sobre aquilo que eu entendi, sobre aquilo que eu estou vivendo, não. Ele disse sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pastora, eu percebo que a palavra de Deus tem vindo e eu não tenho mudado. Por quê? Porque você tem, a palavra tem chegado na sua vida, e você tem pego ela, e trazido ela para uma situação diminuta, a sua altura, a altura da sua mediocridade, a altura da sua pequenez. A palavra é soberana. Somos nós que temos que ser elevados até ela. Somos nós que temos que alcançar a grandeza, a nobreza, a vivacidade, o poder da palavra. E não nós trazemos a palavra para a nossa constituição humana, pobre e medíocre. É isso que nós temos que entender. O crente ouve a palavra de segunda a segunda, ele não muda uma vírgula. Por quê? Porque ele se sente absoluto, soberano, maior que a palavra. A palavra não mais o incomoda, não mais o constrange, não o deixa mais virado. Não, ele pega a palavra e ele diz, estou bem. E a palavra fica ali, infértil, infrutífera. E o diabo rouba a semente da palavra. Pedro diz sobre a tua palavra. A palavra continua sendo de Jesus. Ela não é minha e nem sua. Ela é soberana, ela é absoluta. Não queira ficar você com as suas desculpas, com as suas mazelas, com a sua mediocridade, achando que você está bem, que tudo está bem. Existem coisas na minha e na sua vida a serem mudadas e transformadas. E ela é soberana. Só verá poder em mim
Só haverá poder em você quando nós nos levantarmos e dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu serei curado, sobre a tua palavra, Deus, eu viverei, por causa da tua palavra eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou aprender, eu vou viver. É por causa da tua palavra e não dessas situações marcadas, misturadas. Essa situação, você vai lá na casa do irmão, ele fala assim: peraí que eu vou te fazer, vou falar refrigerante não, tá? Vou fazer um suco de laranja para você. E ele pega uma laranja, espreme e põe 2 litros d'água. Aí você fica assim, para saber do que é. Ele falou que é suco de laranja e você tem que adivinhar, porque aquilo para você é água com açúcar. É isso que a palavra de Deus tem se tornado na sua vida. Não tem mais gosto, não tem mais paladar, não tem mais eficácia, porque está misturada. Está aguada, não funciona mais, não tem mais poder, porque se mistura com tudo. Uma hora se mistura com a sua fraqueza, outra hora se mistura com a sua soberba, outra hora se mistura com a sua ofensa, com a sua humanidade, com a sua constituição pessoal, e aí não vira nada. Não vira nada. A palavra é do Senhor, ela é soberana. Primeira lição que Pedro aprendeu, que a palavra é de Jesus e ela é soberana, e ela não é dele não, ela é soberana. Diga amém. Eu queria perguntar uma coisa para você: você já fez da palavra do Senhor a sua? Você não pode fazer isso. A palavra de Deus não é sua amiguinha. Quando o escritor aos Hebreus foi denominar a palavra, ele denomina ela como espada. Primeiro, arma de guerra, aquela que vem ferir, cortando de 2 gumes dos 2 lados, não tem como você pôr a mão nela, e ela corta e rasga. Esse é o objetivo dela. Ele não disse assim: eis que a palavra do Senhor é um travesseiro. Não. Eis que a palavra do Senhor é um manto. Não. Eis que a palavra do Senhor é uma coberta. Não. É uma taça. Não. Porque a palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes, que penetra até junto e medula, que divide, que separa alma e espírito. Então é o que nós precisamos entender, que a palavra é do Senhor Jesus. Essa é a primeira lição que Pedro recebe do Senhor Jesus. Eu vou lançar as redes por causa da tua palavra, sobre a tua palavra, e não sobre o meu achismo, sobre a minha religião, sobre o meu dom, sobre o meu talento, sobre a minha indução pessoal, sobre a ótica que os irmãos têm de mim. Será que o que você pensa de pessoas aqui na igreja é verdade? Ou será que ele vive de estereótipo? Bonzinho, santo, espiritual. Não tem pior coisa para o crente que o farisaísmo. Você tem que ser o que você é. Se é chato, você é chato. Se é ruim, você é ruim. Se é amargo, você é amargo. Você é o que você é. Se você viver de estereótipo, você não muda nunca. A palavra do Senhor diz em Lucas 5. Versículo 5, respondendo disse Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Diga glória a Deus. A palavra é do Senhor, não é minha nem sua. Não mistura a sua palavra não com aquilo que, a palavra de Deus com aquilo que é comum, fazer amizadezinha com a palavra. Ai, palavrinha, vem aqui, palavrinha. Por quê? Porque a palavra de Deus para muito crente já virou palavrinha. Amiguinha, põe até apelido nela, pele, né? Vamos lá, põe apelido, faz brincadeirinha. A palavra de Deus é soberana, é absoluta, porque ela é Jesus. Quando Jesus diz: eu sou o verbo, Ele é a palavra, ela não é amiguinha minha. Ela não é para ser misturada às minhas mazelas, às minhas misérias. Ela é soberana, ela tem que ter um trono na minha vida. Ela falou, é regra absoluta. É regra absoluta. E ela vai ter a minha sujeição, a sujeição da minha vida. E ela vai ter toda a minha dedicação. Diga amém. Primeira lição que Pedro aprendeu, que é a palavra do Senhor. Mateus capítulo 14. Segunda lição de Pedro. Que emoções e fé não combinam. Diga para o seu irmão: emoção e fé não combinam. Você conhece já essa passagem? Jesus estava andando sobre as águas. E Jesus disse: tem de bom ânimo, não temas. E Pedro ficou animadão. E teve fé. E ele desce do barco. E ele começa a andar sobre as águas. Diga comigo: fé e emoções não se misturam. Você tem que escolher uma delas. É ou não é? A fé não admite amantes. Você admite que o seu cônjuge chega para você e diz: ó, eu estou com um amante e tal, vamos viver numa boa? Você admite? Não. E por que a fé admitiria?
Por que a fé aceitaria as emoções, dividindo o seu coração, dividindo o seu empenho e a sua dedicação? Por que a sua fé genuína aceitaria? Ela vai embora mesmo, ela te deixa afundando. Fé e emoções não combinam. O crente, ele tem um ópio. O ópio do crente é emoção. Não adianta falar que não. Nós estamos vivendo um tempo que o crente é viciado em emoção. Ele diz assim, deixa eu ver mesmo, o que eu estou sentindo agora? Alegria, tristeza? Não estou sentindo alegria, então eu vou sentir tristeza, vou ficar triste porque eu não estou sentindo alegria. Você não pode não sentir nada. Você não pode ficar normal. Não, tem sempre que estar ou sorrindo, ou chorando, ou contente, ou disposto, ou desanimado. Não tem um meio termo, não tem um equilíbrio, não tem um domínio. Fé e emoção não combina. Não combina. E você tem que optar por uma ou por outra. A Bíblia diz assim que Mateus 14, versículo de número 28. Achou? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse, se eu mandar, vou estar garantido. Olha para o teu irmão e diga assim, se Jesus mandar, você está garantido. E se você for, você se garante. É ou não é? Oh, aleluia, Jesus me chamou. Jesus mandou com que eu vá. Ele disse, venha. Igual lá em Natal, venha. É ou não é? Os irmãos de lá também. Estou lembrando de vocês, né? Entendeu? Então, Jesus disse, vem. E eles vieram, e ele veio. Só que quem vai sustentar a sua jornada é você, por meio da fé que você dispôs a ter. E se eu afundar, ele vai estar ali para socorrer, mas afundar não é bom, né? Porque alguns goles ele deve ter bebido, né? Não. Jesus chama. Seu caráter, seu conhecimento, sua fé, sua firmeza, mantém você de pé e firme. Diga glória a Deus. Jesus disse, vem Pedro. E ele disse, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte. Teve medo. Aquilo que você sente do lado de fora vai despertar em você aquilo que existe. Pedro teve medo. Medo do quê? Medo de estar no escuro, medo de estar andando sobre as águas, medo do vento, medo de afundar. E o que aconteceu? Ele afundou. O que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque o que você teme ali está, grilhões do seu coração. Vai acabar te conduzindo e te levando até lá. Ele estava com medo de afundar, acabou afundando. Agora, o que eu e você precisamos entender, que nós temos que escolher, ou nós cremos ou sentimos. Para eu ficar aqui, para te explicar tudo direitinho, no mínimo eu vou gastar 1 hora. Você tem tempo? Não tem. Então, você tem que trabalhar contra esse domínio emocional que você tem. De que maneira? Só o Espírito Santo consegue te orientar e te ajudar. Por que tem que sentir tudo? Por quê? Terceira lição. Mateus 16. Essa lição é importante. Satanás não desperdiça brechas. Diga isso para o seu irmão. O próprio Pedro escrevendo que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não desperdiça brechas. Pedro estava num cenário maravilhoso. Jesus olha e diz, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro levanta a mão e diante de todos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, todo entonado, todo romanceado, todo dedicado. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Não, aquilo ele falou, meu Deus, olha, estou arrepiado. Olha, estou arrepiado, recebi uma revelação aqui, uma coisa poderosa. E aí Jesus começa a explanar sobre a morte dele, sobre a entrega. E Pedro disse, espera aí. Dentro dele, não pode acontecer isso com ele. Não pode. Aí já não era a carne e o sangue. Nem a carne e o sangue não era.
Era o próprio diabo. Porque Jesus disse, sai dele, sai de mim, Satanás, sai de perto, sai daqui, Satanás, vai embora daqui. Um homem que alguns versículos acima recebeu uma revelação do alto. Um homem que alguns versículos abaixo recebeu uma orientação satânica. Satanás não perde uma brecha da sua falta de compreensão para colocar coisas na sua mente. Aprenda a examinar em nome de Jesus o que você sente. Pelo amor, rogo-vos, pois, pelo amor de Deus, que vocês analisem se vem de Deus ou se vem do Satã. Ai, fui ofendido, falaram mal comigo, rogo-vos, pois, analise isso aí. Deus está te ensinando, você não é de Deus? É. Então um fio de cabelo não cai? Não. É Deus que está permitindo? É. Deus quer alguma coisa? Quer. Então pronto, não se sinta vitimado, não se sinta ofendido. Estão me perseguindo. É ou não é? Estão de que mesmo? Que algumas pessoas estão me perseguindo, estão me marcando. E não é nada disso. É Deus que está mostrando ali, mostrando, revelando, falando, filho, é isso aqui, ó. Filho, é isso aqui. Ó, Senhor, estão me perseguindo, faz justiça. O Senhor fala, o que é? Terceira lição, Satanás não desperdiça brecha. Cuidado com as brechas. Analisa o que você está sentindo. Analisa o seu raciocínio. Sonda o que você está pensando. Deus, é isso mesmo? Deus, observa os sinais de Deus. Nunca acredite no que você está vendo. O que o escritor diz em Hebreus, que nós somos parte de um reino que não é abalável, não é mutável, é eterno, é invisível. Tem coisa por detrás do que você vê. Não fica acreditando naquilo que os teus olhos estão vendo. Não fique acreditando naquilo. E ainda, para ajudar, tem sempre aquele ajudador satânico, chamado marido e esposa. Tem marido e esposa que é ajudador satânico. Ao invés dele falar, bem, espera um pouquinho, tá, tudo bem. Você está achando isso, tá? Você não vai entrar de sola também. Mas vamos parar e prestar atenção? Vamos analisar? Não, o ajudador satânico diz, é isto mesmo. E é isto. E olha o que estão fazendo conosco. E olha o que... Espera aí, meu irmão. Jó mesmo disse, se tiver um mensageiro, uma pessoa de Deus, para esclarecer a situação, tira essa fermentação de dentro da tua alma, tira essa... Eu não sei porque que eu estou falando isso, tem alguém aqui fermentado, porque isso não estava no esboço. É incrível, tem hora que o Senhor dá umas coisas assim que é impressionante. Satanás aproveita a brecha. O que Pedro ficou fermentado, Satanás conseguiu fermentar, ele não conseguiu analisar. Peraí, eu disse que ele é o Cristo, e o Cristo vem para morrer pelos pecados. Então, peraí, o que eu disse acima não condiciona o que eu estou pensando. Mas não pensou, foi e já soltou. Olhe para o seu irmão e diga assim, o que você vê não é. Não é o que você está vendo, não é. O que você está acreditando não é. Você tem que analisar melhor a situação. É ou não é? E o diabo, ele é tão astuto, não é? Aí ele une uma pedrinha aqui. Você está chateadinho por causa de uma coisa que você acha cabeça abduzida, porque tem gente com a cabeça doente. Ele acha que você está com raiva dele. E só porque? E ele acha que não é? Aí o diabo faz outra coisinha, aí ele fica abatido, dizendo, Deus. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 17, versículo de número 22, onde Pedro diz, de maneira nenhuma te acontecerá disso, tenha compaixão de ti. No 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, que palavra forte, não é? Que palavra forte para dizer para um discípulo. Quem sabe se Jesus dissesse para você uma palavra forte, Satanás, para de pensar isso. Aí você acordaria, né? É ou não é? Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás.
Por quê? Porque você não entende como Deus trabalha, você não entende como Deus age, você só entende as coisas humanas, tudo é âmbito humano. Você não consegue entender que por trás de tudo existe um universo espiritual, existe um plano, um projeto, existe a molda, o trabalhar. Você não consegue entender isso aí? Um dos maiores projetos de Satanás num crente é fazê-lo ignorar as coisas espirituais. Olha como eu estou ofendido, olha como falaram mal de mim, olha como isso, olha como aquilo outro. Quer dizer, ele vai entendendo só as coisas humanas, voltando tudo para a autopiedade, para a autocomiseração, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Muito cuidado quando você conhece tudo e acha que sabe tudo. Está se tornando ignorante com respeito às coisas espirituais. Quarta lição. João 13, diga para o seu irmão, seus pés têm que ser lavados. Você sabe por quê? Porque João 13, se os seus pés não forem lavados, você vai contaminar todo o seu corpo. O que significa os pés serem lavados? Hoje Jesus precisa lavar teu pé. Você chegou lá de fora com poeira, você chegou com pensamento ruim, desanimado, abatido. Lembra quando você era criança? Quem brincava, né? Que tem criança que nasceu de bota e vive de calçado. Então, e teu pé estava cheio de terra. E aí caía algumas gotas de água, sei lá, que você ia lavar a mão numa torneira ou beber água numa torneira. E aí ficava todas aquelas gotas marcadas. E aí virava até um meio barro no teu pé. Quando você vem com o pé sujo para a igreja, e sai com o pé sujo, você sai com o pé mais sujo do que você entrou, porque você já sai com o respingo de água da palavra, e você entrou com o pé cheio de poeira e sai com o pé cheio de barro. Porque você resistiu à palavra, você não deixou a palavra lavar teu pé. Quando você chega na igreja, você chega com o pé empoeirado, cansado, desmotivado, equivocado, confuso, enganado, fermentado, perturbado. Agressivo, opressivo. Aí você deixa a palavra lavar seu pé, tirar aquela poeira, tirar aquela confusão, tirar toda aquela situação maligna da sua vida. Tem gente que ele está com o pé com uma crosta enorme. Por quê? Porque vem água, gotas de água, o pé não é lavado, vem gotas de água, e está tudo incrustado dentro dele. Se ele falava mal, agora ele se tornou maledicente. Se ele era chato, agora ele é raivoso. Por quê? Porque ele ficou crente e ele vai piorando. Aí ele fala, mas peraí, quando eu estava antes de crente, é antes de crente, né? Quando eu estava antes de crente, eu era ruim, agora eu sou pior. Por quê? Porque resiste à lavagem da palavra. Deixa a palavra lavar os seus pés. Você tem que ter os pés lavados. A poeira que você pegou lá fora, toda essa infecção que você trouxe para o culto, Deus quer que você permita que o Senhor lave, limpe, que você saia com os pés limpos. Diga amém. Você está saindo do culto com o pé sujo? Aí você vai ser pé rapado. Né? Tem a história do pé rapado? Lembra da história do pé rapado? A gente morava no sítio. E o povo da cidade, aquele calcanhar lisinho, né? E aí morava no sítio, aquela terra, aquela coisa, né? Terra racha tudo pé. E aquele pé, parecia aquela oração, estreito de Gibraltar, né? Aquela erosão enorme, né? E aí você rapava o pé, rapava. Não é verdade? Até sair sangue, pé rapado. Lá na cidade parece que o pé está lisinho, mas o pé é rapado. E quantas vezes o nosso pé é rapado, parece que está limpinho, parece que está lisinho, mas está escondendo crosta, está escondendo situações. Os seus pés têm que ser limpos pela palavra, você tem que descontaminar. A palavra tem que limpar a sua mente, limpar o seu condicionamento, limpar a sua vida. Jesus, depois da ceia, põe uma toalha no ombro, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, todo mundo quietinho. Aí quando ele chega para Pedro, Pedro fala assim, não, senhor, o senhor não vai lavar meu pé não. Espera aí, que negócio é esse? Vamos ver o que Jesus diz para ele. Versículo 7. O que eu faço você não sabe agora, mas você saberá depois. Disse Pedro, nunca me lavará os pés. Olha para o teu irmão. Agora olha para o pé dele, vê se está limpo. Se você pudesse enxergar o pé espiritual dele, hein? Olha, tem gente com cada estreito de Gibraltar no calcanhar desse tamanho. E lá tem terra
para aterrar um terreno de uns 400 metros, de inclinação de alguns graus de desvio. De tanta terra acumulada naquele calcanhar, de tanta sujeira. E rapa o pé, para os outros pensar que está limpinho. E rapa o pé. E aí? Você tem que permitir que o Senhor limpe, descontamine você. Que você chegou no culto chateado, você tem que sair? Não chateado. Você chegou no culto fermentado? Tem. Você chegou no culto com uma língua grande, a língua tem que caber dentro da boca. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos melhorar, porque você pode cair naquele negócio de consciência cauterizada, onde você não consegue mais receber a palavra e a palavra não faz mais efeito. Então o que acontece? Que a quarta lição de Pedro, os seus pés, os meus pés, tem que ser lavado. Aí Jesus olha para eles assim, ele disse assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Tá, meu coração está limpo, minha palavra de Deus flui. Pastor, a minha vida é uma bênção, só que o teu pé suja lá fora. Você chega chateado, você chega fermentado, você chega triste, você chega contaminado, e você tem que lavar o pé. Quinta lição. Lucas 22, a verdade só tem uma. Vá lá comigo. Pedro achava que ele sabia a verdade, o que ele sentia era a verdade. Diga para o seu irmão, a verdade só tem uma. Lucas 22, 31. Só existe uma verdade, a verdade é o que o Senhor Jesus fala. O Senhor falou que eu estou, essa noite, será que está falando para mim? Que eu estou fermentado, que eu estou com uma ótica errada. Não, mas Senhor, essa palavra não é para mim não, porque o que está acontecendo comigo? A verdade só existe uma. Jesus não está falando com quem não está aqui, Jesus está falando com você que está aqui. A verdade só tem uma, só uma. É aquela que Ele fala comigo e aquela que Ele fala com você. Só tem uma verdade. O que eu sei não é verdade, o que eu acho não é verdade. O que eu sinto não é verdade, mas o que Ele fala é verdade. E Pedro aprendeu essa lição muito depois que a verdade está com ele. Você quer aprender agora ou depois? Que a verdade está com ele. Se ele diz que você é mau, você é mau. Se ele diz que você tem que mudar, você tem que mudar. Se ele diz que você é fraco, você é fraco. Ele diz a verdade. A Bíblia diz assim em Lucas 22, versículo de número 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Como assim o diabo está interessado em mim? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando... O quê? Não sou convertido? Agora acabou comigo, acabou com a minha moral. Fala assim para o teu irmão: você se preocupa com sua moral? Se você se preocupa com a sua moral em âmbito de aparência, você não dá fruto. Você não tem que se preocupar com o que os outros pensam de você. Se você se preocupa com o que os outros pensam de você, você vive de estereótipo. Ninguém te conhece. Se você frutifica, você não tem problema nenhum. O outro está pensando nisso. E eu, Kiko? O outro está falando isso. Tem boca, meu irmão. Até papagaio fala. É ou não é? Agora, se você é uma pessoa moralista que vive de estereótipo, eu vou lá tirar satisfação, eu vou lá dizer que é verdade, que não é, eu vou lá fazer confronto, eu vou lá, estereótipo. Ficou muito preocupado, dizendo: não, peraí, o senhor está falando que o diabo está interessado em mim e que eu não sou convertido. Aí ele disse assim: Senhor, estou pronto e contigo até a prisão e a morte. Ele sabia o que ia acontecer com Jesus. E ele disse que estava pronto. Por quê? Porque ele achava que o que ele sentia era verdade. Você é o seu pior inimigo quando você acredita em você. Não estou falando de autoestima, tá? Esse é um outro assunto. Você é o seu pior inimigo quando você é verdade absoluta. Porque eu falo a verdade absoluta. Existe só uma verdade absoluta e ela tem nome. Qual é o nome dela? Aleluia. Sexta lição, Lucas 22, 61, provavelmente aí na sua mesma página. Que lágrimas de arrependimento devem ser amargas. Tem gente que pede perdão e ele não sente dor nenhuma.
Existe diferença de arrependimento e de culpa, mas esse é outro assunto. Quando eu falo de arrependimento, eu falo de contrição, eu falo de quebrantamento, eu falo de vida, eu falo de tortura, e eu falo de novas atitudes, e eu falo de mudança, e eu falo de uma sede por fazer de novo, uma sede por fazer diferente. Aí você vê hoje os crentes arrependidos, e aí está arrependido, estou arrependido, está numa boa. Você está arrependido, estou arrependido. Aí você fala arrependimento. Será que arrependimento mudou desse jeito? Arrependimento. É você mesmo, meu filho, sai que esse corpo não te pertence. Que arrependimento que existe sem lágrimas amargas? Eu conheço gente que chora por uma coisa que fez há 20 anos, vez por outra, quando está orando. E o Espírito Santo traz à memória todas as grandes, inúmeras e maravilhosas graças de Deus. E ele olha e lembra, e ele não reconhece aquela pessoa lá. E ele diz, Senhor, perdoa porque eu feri teu coração. Ele já está perdoado, ele já se perdoou, mas isso não deixa de entristecê-lo, por saber que o que ele foi capaz de fazer. Isso é arrependimento. Arrependimento tem que ter lágrima amarga. Essa foi a 6ª lição que Pedro aprendeu. O meu arrependimento tem que amargar minha boca. Eu tenho que entender que eu estou em dívida com quem me perdoou, com quem me levantou. Agora, esse povo arrepende hoje, semana que vem está fazendo de novo. Você acha que isso é arrependimento? Você acha que isso é obra do Espírito Santo? Esse arrependimento é paraguaiano, meu irmão. Isso não é obra do Espírito Santo não, porque quando o Espírito Santo trabalha no arrependimento do coração da pessoa, a pessoa diz, em Ezequiel capítulo 36, versículo de número 21, ela tem nojo. Capítulo 26, versículo 31, ela tem nojo do pecado, e vós tereis nojo do vosso pecado. Ela tem nojo, ela tem asco. A irmãzinha viveu lá na prostituição, pintou e bordou, aí aceita Jesus. Aí eu arrependi, porque eu tive uma vida, aquele monte de coisa. Aí chega na igreja, se converte, fica com o zóio comprido. Zóio comprido, arrependimento? O olho dela tem que estar para baixo. Para baixo. Olhando para onde é que ela ia ser consumida pela terra, se não fosse pelo Salvador. Mas não, você olha para ela, estou arrependida. Parece uma sirigaita. Que arrependimento, meu irmão? Isso aí não é arrependimento coisa nenhuma, não. Está pronto para dar outro bote. Está pronto para dar outro laço. Isso não é arrependimento. Arrependimento traz mudança. Arrependimento faz com que nós possamos estar constrangidos. Ela vê uma coisa semelhante, ela sai de reto, Satanás. Ela não fica olhando em cima da cerca, não. E joga o cabelo para cá, e joga o cabelo para lá. Como diz Provérbios, querendo um tonto para cair na rede dela. É o que acontece. Pessoas arrependidas, elas são diferentes. Têm uma vida diferente. Arrependimento tem que ter lágrima amarga. Vamos lá, Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro, tornando-se da palavra, lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O arrependimento verdadeiro, ele traz em você um asco do pecado, um nojo do pecado. E quando você percebe uma tentação do lado de fora, você dobra o joelho e clama e fala, Deus, o Senhor é o único que me mantém de pé. Arranca. E ele confessa. Quando vem o primeiro pensamento na vida dele, ele já confessa. 7ª e última lição. João 21. Vá comigo. Que a eleição de Deus é maior que os nossos erros. Aí os crentaiadas dizem, oh, aleluia, estou sentindo, já estou arrepiado. Ela não é? Pastor, até agora essas lições aí, não sei não, mas agora eu estou sentindo, estou arrepiado. Coisa tá boa pro meu lado. A eleição do Senhor é maior que os nossos erros. E a eleição e o chamado de Deus faz com que nós não fiquemos mais cometendo os mesmos erros, porque nós somos pessoas arrependidas. É ou não é? Pastor, eu sou uma pessoa arrependida da prostituição.
Desde que não haja tentação, porque eu não sei do que eu sou capaz. Se tiver a tentação, eu já fico tudo espertinho, toda espertinha. Tem arrependimento? Tem arrependimento. Não tem. Por quê? Porque não foi obra do Espírito Santo. 7ª e última lição. A eleição é maior que os nossos erros. Diga glória a Deus. Pedro estava pescando. Jesus aparece na praia, atrai os meninos para a praia, e já eles sabendo que era Jesus, e eles ali repartem os peixes, comendo os peixes, Jesus olha para Pedro, e faz as 3 perguntas universais, que todo cristão tem que responder em toda a trajetória de sua vida. No versículo de número 21, ele diz, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, eu já preguei sobre isso, quando Jesus fala, o nome do teu pai, quando ele fala o seu antigo nome, a coisa está feia para o teu lado. Ele diz, amas-me mais do que estes? Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3ª vez, Pedro fala, estou mal. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, Pedro estava, por meio da sua declaração, por meio da sua exposição de afirmação, por meio da sua evidência de credo, de crença, estava declarando o seu amor por Cristo e toda a sua resistência espiritual. Sim, eu te amo. Jesus estava mostrando para Pedro que o amor dele e a eleição de Pedro era maior que os erros dele. Amém? O seu chamado é maior que os seus erros. Essa é uma das últimas lições que você vai aprender na sua vida. Quando você ficar bem velhinho, e os que são mais idosos aqui já sabem disso, tem histórias de levantes, de concertos. Quanto mais a gente vive, mais a gente fica deslumbrado com esse amor de Cristo. Quantas vezes te levantou, te sustentou, te amou, te perdoou. Te pegou como a palavra do Senhor diz, pelos cabelos da sua cabeça. Te puxou. Quanto resgate, quanto amor, quanta misericórdia. E quanto mais você vive, mais você tem experiências para contar de um Deus que não considerou suas falhas, mas considerou o que Ele podia fazer de ti, o que Ele tinha para você e para mim. A 7ª lição de Pedro, que Pedro aprendeu, que o Senhor Jesus levou em conta o chamado, a eleição, o poder dele, e não levou em conta os erros de Pedro. Pode dizer glória a Deus? Qual dessas lições você está aprendendo? Primeiro, a palavra é soberana. Segundo, fé e emoção é algo que não combina, água e óleo. Que Satanás não desperdiça brechas. Fala assim, irmão, acorda, tem gente dormindo. Eu fico impressionado. Tem gente que dorme no culto, chega em casa, liga a televisão, fica até 1h da manhã. E ele acha que vai para o céu. Isso que é o pior. É isso que é o pior. Aí dele dormir na igreja não tem nada. Pode dormir. É ou não é? Mas achar que está bem, aí é outra coisa. Então vamos lá. Todo mundo acordou? Todo mundo está acordado? Olha para o teu irmão, você está acordado, irmão? Porque aí ele não pegou a palavra, mas ele pega pelo menos, né, o resumo, né? Aí se ele entender alguma coisa, eu não sei, é com ele. Olha para o teu irmão de trás, de frente. Está acordado, irmão? Acordado? É, amém? Aí a boca está com gosto de guarda-chuva. Fala para o teu irmão, a boca está com gosto de guarda-chuva. Porque dorme a boca e fica com aquele gosto ruim, né? Então vamos lá. Primeira lição, a soberania da palavra. Segundo, fé e emoção não combinam. Terceiro, Satanás não desperdiça brechas. Quarto, os pés precisam ser lavados todo o culto. Jesus está presente, o pé tem que ser lavado. Quinta, a verdade só tem uma que sai da boca dele. Sexto, as lágrimas de arrependimento tem que ser amarga. Tem que ter choro. Arrependimento tem que ter contrição. E sétimo, a eleição é maior que os nossos erros. Pode dizer glória a Deus? Qual dessas lições você está aprendendo no momento? Pastora, repete. Vai lá ver no YouTube. Não vou repetir mais não. Porque claro, conforme você estava ouvindo a mensagem, o próprio Espírito Santo já foi te norteando.
qual lição você está aprendendo, não é verdade? Hã? É ou não é? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem você não esquece, quarta-feira, vamos começar a nossa campanha. Queria que você fechasse os seus olhos e você identificasse a lição que você está aprendendo da parte do Senhor e você dissesse para Deus sobre a lição que você está aprendendo. Qual é a lição que você tem que aprender nesta noite? Que você está aprendendo nesses dias? Quem sabe você chegou aqui tão abatido, está passando dias abatidos de condenação, de culpa. E você ouviu que o Senhor Jesus, Ele não fica olhando para o seu erro, mas Ele fica olhando para a sua eleição. Quem sabe você chegou aqui e você não tem um arrependimento verdadeiro e você descobriu que o arrependimento tem que ter dor. Quem sabe você chegou aqui acreditando numa verdade que é mentira, que é um engano de Satanás. E você disse, sim, Senhor, eu te peço perdão. Porque eu cheguei aqui achando que eu sou uma pessoa vitimada, e eu sei que a verdade ela vem da tua boca, e eu não vou confiar no meu coração. Quem sabe você chegou aqui e entendeu que todo culto é culto de lava-pés. É culto onde a palavra de Deus não pode respingar nos seus pés. Ela tem que lavar o seu pé. Quem sabe você chegou aqui para aprender que Satanás não vai desperdiçar brecha. Ele vai aproveitar uma omissão, uma negligência, um descuido. Ele vai aproveitar um achismo seu, que você acha que você está bom, que você acha que está tudo bem na sua vida. Você veio aqui, quem sabe você está aprendendo que fé e emoção são duas coisas que não combinam. Suas emoções têm atrapalhado a sua vida de fé. Tem permitido com que você leve escorregões, e escorregões que às vezes são feios na sua vida. Quem sabe você chegou aqui para aprender que a palavra de Deus ela está tão misturada dentro de você que ela não tem tido mais poder na sua vida. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. O Senhor é o nosso mestre, como Pedro bem disse no início do conhecer de ti. Nós queremos que o Senhor nos ensine essas 7 lições que ensinastes na vida de Pedro. Queremos aprender, Deus, essas 7 lições, Pai. Deus, em nome de Jesus, que aqueles que estão, Senhor, fundamentados nos seus erros costumazes, aqueles que suas debilidades já estão impregnadas neles, que o Senhor possa abrir os olhos de todos nós, Deus, e que nós possamos olhar para Ti e percebermos que universo maravilhoso, Deus, nós temos para viver contigo. Essa nova vida de aprendizado, de mudança, que alegra o meu coração e o coração da tua igreja. Ó Deus, quem sabe pessoas chegaram aqui totalmente equivocados com respeito a uma estrutura enganosa de aprendizado. E o Senhor quer mudar essa estrutura, dando rudimentos, firmeza e coluna, Deus, para que a vida deste irmão, desta irmã seja respaldada na verdade. A verdade só sai da tua boca, Senhor. A verdade não é o que eu acho, não é o que eu vejo. Por favor, Senhor, não nos deixe enganar na nossa visão humana. Oh Deus, tudo aquilo que nós vemos, nós enxergamos, nós temos que analisar no âmbito espiritual para ver se é o mesmo, Senhor. Ó Deus, não permita que Satanás use a nossa visão, a nossa ótica, como usou com Josué e os gibeonitas, Pai. Senhor, não permita que sejamos enganados, como Josué foi, por meio dos espias, dizendo que Ai era uma cidade fácil e que tudo bem, e não foi orar a respeito. Josué foi enganado por 2 sentidos, os ouvidos e a visão. Oh Deus, não permita um homem tão correto, tão honroso, tão honesto. Isso serve para nos ensinar, Deus, a não nos respaldar naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que podemos, naquilo que já alcançamos. Porque o óleo vem fresco do teu trono, a unção vem fresca do teu trono, a sabedoria vem fresca do teu trono. E nós não podemos, Deus, sermos tão arrogantes, ensoberbecidos, em acharmos que sabemos alguma coisa. Deus, eu não sei nada. O meu coração é ávido, é sedento por ouvir a tua voz, por aprender o que o Senhor tem a dizer. Nós reconhecemos que nós não sabemos nada, nós não podemos nada sem ti, Deus. Nós não podemos garantir o nosso amanhecer, mas o que nós podemos garantir, por meio da tua palavra que é soberana, Deus, é que nós estamos em ti. Se estamos em ti, o Senhor está em nós ou nós estaremos contigo.
Quebra os equívocos, Espírito, pelo poder da tua palavra. Quebre o poder do engano. Quebra, meu Deus, toda a confusão, todo desatino, Pai. Que nós saiamos daqui com os nossos pés limpos. Que nós saiamos daqui ávidos pela verdade. Que nós saiamos daqui consolados pelo teu Espírito, seguros pela tua palavra, sabendo que a tua palavra é quem nos dirige. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração e que você diga assim: meu Deus, não é a palavra misturada e comprometida com o meu eu, mas é a palavra que sai da tua boca que tem poder. Eu aprendo que emoções e fé não é uma boa combinação. Eu aprendo que Satanás usará das brechas. Eu aprendo que os meus pés precisam serem lavados todos os dias. Eu aprendo que verdade só tem uma, a que sai da tua boca. Eu aprendo que lágrimas de arrependimento são amargas. Eu aprendo que o meu chamado é maior que as minhas debilidades. Agora eu quero que você levante a sua mão para o alto e diga assim: respaldado, rudimentado no poder desta palavra, eu me levantarei para fazer uso do poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, não permitindo que Satanás use de engodo, de engano, porque eu tenho o conhecimento do alto. E as mesmas lições que foram dadas para Pedro, o Senhor Jesus me ensinou nesta noite, para que eu tenha uma fé salvífica, em nome de Jesus. Diga amém. Amém?